Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do curso de trigonometria. Totalmente certo, eu vou explicar a você qual a aplicação. Você pode pensar que trigonometria é algo absolutamente abstrato. Quer dizer, abstrato ela é mesmo, perdão, falei bobagem. Abstrato é mesmo, mas sem aplicação nenhuma. Cuidado, viu? Cuidado. Até, olha, do bater das asas de um beija-flor até o estudo do movimento do motor de um carro, você tem trigonometria. Percebeu, né? Qualquer coisa que tenha periodicidade no movimento, você tem trigonometria. Então, no momento certo, a gente pode até tirar um vídeo para explicar para vocês as aplicações, as inúmeras aplicações da trigonometria, tá certo? Por enquanto a gente vai ficar com bastante teoria, tá bom? Vamos começar do zero. Agora, quando eu falo do zero, essa trigonometria que nós vamos estudar é a trigonometria na circunferência, no círculo, tá bom? Esse círculo recebe o nome de círculo trigonométrico, tá certo? Ou então esse estudo também recebe o nome de função circular, porque tudo que você vai ver comigo, tudo ocorre em cima dessa circunferência. Tá aí o nome, círculo trigonométrico ou função circular. Agora, existem alguns requisitos, tá bom? Mesmo porque isso aqui, se você for para a escola, isso aqui, ele normalmente é ensinado no finalzinho do primeiro ano do ensino médio, isso quando é ensinado, né? Ou então no início do segundo ano do ensino médio. Portanto, há um passado. Que passado é esse? Quinta, sexta, sétima, oitava série. Há um passado. E tanto eu quanto você, nós vamos precisar desse passado. Ayrton, seja mais claro aí. Por matemática básica eu vou precisar de muita coisa. Da maioria de matemática básica lá, pouquíssimas coisas, mas pouquíssimas coisas escapam. Muito pouco mesmo aqui escapa. Eu vou precisar de muita matemática básica e vou precisar de alguns conceitos da geometria plana. Alguns conceitos. Conceitos esses que eu já vou precisar nesse vídeo. Nesse primeiro vídeo eu já vou precisar desses conceitos de geometria plana. Portanto, os requisitos para que você se dê bem em trigonometria é matemática básica e alguma coisa bem rudimentar, né? Noções mesmo bem iniciais de geometria plana. O resto é força de vontade, tá certo? Deixa o resto comigo. De você eu só vou precisar de duas coisas só: disciplina e tempo para aprender trigonometria, tá bom? Então vamos começar com o conceito de radiano, tá bom? O conceito de radiano. Então vamos lá, o que é que nós temos? Você já trabalha com graus há muito, e graus para você é algo que tá no suor, né? Sai pelo suor a ideia de graus, certo? Aliás, não é só em você não, é na humanidade. Essa ideia de graus, esse sistema sexagesimal, isso começou, meu Deus, há 4.000 anos, 4.500, lá na Mesopotâmia, a grosso modo, onde hoje é o Iraque. Pois bem, essa ideia de dividir a circunferência em 360 partes, isso começou lá, tá certo? Então, graus, medir 15 graus, 100 graus, 90 graus, 180 graus, 360 graus, poxa, isso já faz parte do seu DNA. Algumas coisas novas, como por exemplo, medida de ângulo negativo, menos 10 graus, menos 60 graus, você verá aqui comigo, né? Mas voltando para o grau, a trigonometria, além de graus, ela trabalha com uma outra unidade de medida de ângulo. E ela termina dando uma espécie de preferência. Ela prefere mais essa outra medida. É a chamada radiano, a unidade de medida de ângulo. Guarde essa palavrinha. Aliás, não precisa guardar não. Tem necessidade não. Segundo a bobagem que eu falei. Não tem necessidade. Ela com certeza
é a palavra que você mais vai ouvir durante todo o curso de trigonometria. Meu Deus, se você fosse contar, já devo ter falado umas 3 vezes, né? Se eu fosse contar a palavra, quantas vezes falar a palavra radiano, chegaria na casa de algumas dezenas de milhares de vezes que a gente vai usar a palavra radianos durante o curso. Vai ter vídeo aí que eu vou usar 40, 50 vezes a palavra radiano, tá bom? Então, como vai ser uma coisa muito famosa, vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender na alma, nas entranhas mesmo, vamos lá na medula, no osso, no DNA. O que é radiano? O que é que se chama de radiano? E aí já sabe, é aquilo que, se você já é ouvinte dos meus vídeos, já sabe o que é que eu vou lhe pedir. 110% de atenção. 100% é muito pouco. Preste bem atenção. O que é que a matemática chama de radiano? Vamos lá. Dá uma olhada nessa circunferência aqui. Bom, você tem um ângulo central. Eu estou precisando da geometria plana. Olha aí, você tem um ângulo central, tá bom? Olha o vértice aqui, onde é que ele está? No centro da circunferência, tá bom? E esse ângulo mede alfa. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, alfa minúsculo, mede alfa. Muito bem. Você tem aqui o raio dessa circunferência, tá bom? Vamos supor que isso aqui esteja medido em graus. Pronto, lá. Vamos lá. Isso aqui deve ter aproximadamente 57 graus, por aí, mais ou menos. O que a matemática chama de radiano é o seguinte, se ligue. Imagine que esse arco que você está vendo, o arco de circunferência aqui, tá vendo? Ó? Se eu chegar nessa circunferência e marcar, chega aqui, ó, colocar aqui a medida do raio, pronto, aqui, ó, a medida do raio, tá bom? Nesse caso particular específico, tem aproximadamente 23 centímetros o raio dessa circunferência. Se eu chegar aqui e medir, né, 23 centímetros, chego na régua, meço aqui, 23 centímetros na régua, tá bom? Agora eu vou na circunferência, eu vou sobre a circunferência e marco esse arco daqui. Olha para cá o meu dedo, ó. Esse arco daqui, eu determino um arco que tenha a mesma medida do raio, absolutamente a mesma. Aqui tem 23 centímetros, esse arco tem 23 centímetros. Se aqui tiver 1 quilômetro, aqui tem 1 quilômetro. Se aqui tiver 1 decâmetro, aqui também tem 1 decâmetro. Se aqui tiver 15 anos-luz, aqui você vai ter 15 anos-luz. Ora, quando você tem essa situação, deixa eu escrever aqui, S, né? S de espaço, né? Eu acho que é uma influência inglesa, né? Da língua inglesa, space, né? Começa com S. Aí terminou o espaço na matemática e na física, a gente representa pela letra S, tá bom? Vamos supor então que daqui para cá, olha só, ó, S, o S maiúsculo, tá certo? Esse S representa a medida do arco, centímetro, metro, quilômetro, não sei, é uma grandeza linear. Se eu tiver, olha só você, se eu tiver S igual ao raio, a medida do arco igual a medida do raio, você sabe o que é que a matemática diz? Diz o seguinte, ó, fulano, o espaço aí, o arco é igual ao raio, então você tem que esse arco, ele mede um raio. Se liga, mede, vou escrever, viu? Um raio. E aquele ângulo mede um raio. Claro, óbvio. Na geometria plana a gente sabe que a definição, né, aliás, é um axioma, de que a medida de um arco é igual à medida do ângulo central que determina esse arco. Então, o S, o arco mede um raio e o ângulo alfa mede um raio. Mas alguém achou que a palavra raio não era bonito, né, em termos sonoros, e é feio. Vamos tirar essa palavra raio? E acharam por bem, no lugar da palavra raio,
acharam bonito colocar radiano, radial, raio. Tem tudo a ver. Então, no lugar de raio, botaram a palavra radiano, cuja abreviatura a gente vai chamar de agora em diante, eu, você e o resto da humanidade, tá bom? Abreviatura de radiano. Então, esse arco daqui, tá vendo esse arco que você tá vendo aqui, ó? Se ele tiver a mesma medida de um raio, esse arco mede 1 radiano e o ângulo, olha você, mede 1 radiano. Pronto. Isso é que é a definição matemática do ângulo de 1 radiano. É o ângulo central que determina na circunferência um arco de medida igual ao raio. Acabou, é só isso, meu Deus do céu. Isso é o que se chama de ângulo de 1 radiano. Tá combinado? Bom, aí você observa, apresentado isso, você observa o seguinte. Olha só uma pergunta que vem de imediato. Ayrton, quando você joga essa definição, você deixa então implícito que se eu quiser medir em radianos o comprimento de qualquer arco, seja ele qual for, eu estou com esse aqui particular, mas poderia diminuir ou poderia aumentar. Se eu quiser medir esse arco em radianos, grandeza angular em radianos, basta eu pegar o comprimento do arco e dividir pelo raio. É isso? Claro. Se você quiser medir em radianos, você tem que dividir pelo raio, claro. Tá vendo aqui? Coisa simples, boba, mas você não faz ideia do poder que esta relação tem. Tanto é que eu vou colocar aqui, ó, que é para não esquecer, eu não posso esquecer essa relação de passar para você algo importantíssimo para você, tá bom? Mas antes de passar essa coisa importantíssima, deixa eu mostrar uma coisa. Olha só. Alguém pode, por curiosidade, fazer a seguinte pergunta. Olha a pergunta que pode ser feita. Aí, eu posso pegar no lugar desse arco, eu posso pegar o espaço, desculpe, o S, que é uma medida do arco. Eu posso pegar esse pedacinho, esse pedaço, quer dizer, arco, desculpe, pedaço é feio. Eu posso pegar esse arco daqui, um arco maior. Posso aumentar o arco, pode, fique à vontade aqui, ó. Posso pegar isso daqui, ó, deixa eu marcar uma aqui, pronto. Posso pegar esse arco daqui sem problema, aqui, ó. Todo esse daqui, ó, pronto. Posso pegar o que eu quiser, fique livre. Agora, Ayrton, e se eu pegar toda a circunferência? O que é que vai acontecer? Simples. Se você pega toda a circunferência, vou pegar toda a circunferência, viu? Geometria plana. Aí eu precisando da geometria plana. Lá da geometria plana tem uma fórmula que lhe dá o comprimento de uma circunferência. Como é que você calcula isso? 2 vezes π vezes π vezes o R. Se eu pegar toda a circunferência e dividir isso pelo raio, eu vou obter radianos, claro. Mas o que é que eu vou obter? Eu sei que é radiano, mas eu vou obter o quê? Simples. Você vai obter o ângulo correspondente a toda uma circunferência em radianos. Isso é muito importante. Aliás, é esse vídeo e o próximo que eu acabei de falar. Portanto, eu vou repetir. Quando você faz isso, você vai obter o ângulo correspondente relacionado a toda uma circunferência. Vamos mandar ele pegar o beco? Tchau, um abraço aí, dê lembrança lá ao pessoal, viu? Então, alfa vai ser 2 π R já foi. Radiano. Então, Ayrton, o ângulo correspondente a
toda uma circunferência. Aqui tem 57 graus. Se você abrir um pouquinho, aqui já deve ter ido para 120, 130 graus. Agora começa a aumentar, vai. 120 graus, 130, 140, 150, 170, 170, 180, até você chegar. Eu já estava falando em graus, tá vendo? Poxa. A circunferência completa, ela corresponde a 360 graus. Repita aí, tá? A circunferência completa corresponde a 360 graus. Perfeito, corresponde a 360 graus. Mas peraí, você acabou de mostrar para mim que toda uma circunferência vai corresponder a um ângulo de 2π radianos. Perfeito. Então uma circunferência pode ter 2π radianos, ou uma circunferência toda pode equivaler a 360 graus. Perfeito, é justamente isso que eu quero passar para você. Então a gente acaba de marcar aqui para você o que? Uma ideia de correspondência entre a grandeza, a unidade de medida graus e a unidade de medida radianos. 360 graus, deixa eu escrever aqui, 360 graus, digamos assim, vai se corresponder, tá bom? É o equivalente, digamos assim, eu fiz até a palavra equivalente, é o equivalente, vou usar aqui, tomar emprestado, sem nenhuma permissão, vou tomar emprestado esse símbolo lá da lógica matemática, que é o símbolo de equivalência lógica, tá bom? Só para não ter que botar o símbolo de igual, não cai bem botar igual aqui. 360 graus equivale a 2π radianos. Pronto, acabou. Você sabe o que significa essa relação daqui? Essa aqui, nós acabamos de obter aqui agora um modo, uma via, um caminho para fazer a transformação de uma unidade, de um ângulo medido em graus para radianos, ou então um ângulo medido em radianos para graus. Basta que você aplique essa relação aqui através de uma regra de 3, simples e direta. Por uma questão só de comodidade, eu acho mais simples, vamos simplificar essa relação, vamos dividir isso aqui pela metade. Se isso aqui é equivalente a isso, a metade disso será equivalente à metade disso, claro, óbvio. Então vamos dividir 360 por 2, divida aí para mim, vai. Pronto, 360 dividido por 2 dá quanto? 180, claro. Agora divide 2π radianos por 2, vai. Você vai ficar com o quê? Um π radianos. Acabou. Acabou. É isso que você tem. 180 graus corresponde, equivale, se relaciona, né, digamos assim, com π radianos. E aí é fácil. Ah, que é isso. Por exemplo, se eu passar para você um ângulo medido, cuja medida é de 60 graus. Fulano, transforme em radianos a medida de 60 graus. Você vai trabalhar com isso aqui, fazendo uma regrinha de 3 simples e direta. Ou então pode ser o contrário. Fulana, tem um ângulo aí cuja medida é 3/4 de π radiano. Π, viu? 3/4 de π radiano. Isso são quantos graus? Regrinha de 3 simples e direto. Que é o que nós veremos no vídeo 2. Né? No vídeo 2 nós faríamos esses cálculos, tá certo? Vamos fazer 2, 3 exercícios transformando de ângulo de graus para radiano, de radiano para graus, e também, não posso deixar, mostrar para você esta relação aqui escrita de uma outra maneira. Vamos puxar esse R para cá, né? Que é multiplicando com alfa, você vai ver que determinados exercícios ficam muitíssimo mais fáceis e rápidos se você trabalhar com essa relação. Tá ok? Bom, você vai me ver agora lá no vídeo 2 do curso de trigonometria.